Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2025 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da segunda fase. Durante uma aula de física sobre os princípios de indução magnética, eletromagnética descoberto por Michael Faraday e formulado na lei de Faraday-Lenz, o professor realiza um experimento em que um ímã é movido para dentro e para fora de uma bobina conectada a um galvanômetro. Os alunos observam a deflexão da agulha do galvanômetro e são questionados sobre o fenômeno. Considerando o experimento e os conceitos da lei de Faraday-Lenz, assinale a opção que corresponde à correta explicação desse fenômeno. Letra A. A força eletromotriz induzida na bobina é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade com que o ímã é movido e não depende do número de espiras da bobina. Cara, não é proporcional ao quadrado da velocidade, então ela está errada. A explicação seria o seguinte: de acordo com a lei de Faraday, a força eletromotriz induzida é igual a menos o número de espiras divididos pela taxa de variação do fluxo magnético da bobina, certo? Deixei aqui uma explicação de como é que seria a justificativa dessa questão para ela não ficar muito longa, o vídeo não ficar muito longo, beleza? Ó, letra B. A corrente induzida na bobina, ela dá origem a um campo magnético e se opõe à variação no fluxo magnético que gerou, conforme previsto na lei de Lenz. Essa alternativa está correta, porque se a gente aproxima ou afasta o ímã da bobina, essa variação do fluxo magnético acaba fazendo, com que surja uma força eletromotriz induzida, beleza? A letra C fala: se o ímã for mantido em repouso em relação à bobina, a força eletromotriz induzida será máxima devido ao campo magnético representar um fluxo constante através da espira. Cara, essa está errada, porque se você não movimenta o ímã, você não gera força eletromotriz. Então, a gente pode dizer que, se o ímã está em repouso em relação à bobina, o campo magnético que atravessa a bobina não vai estar variando, ou seja, não vai ter variação de fluxo magnético. E o fluxo magnético ele vai permanecer constante. Isso significa que a taxa de variação do fluxo magnético vai ser zero. E, portanto, não vai ter força eletromotriz. Letra D. A polaridade da tensão induzida, ela depende exclusivamente da direção do campo magnético do ímã e não depende do movimento relativo entre o ímã e a bobina. Essa questão está errada. Por quê? Porque a polaridade da tensão induzida na bobina, ela depende, na verdade, do movimento relativo entre o ímã e a bobina, quanto à direção do campo magnético, tá? A polaridade da força eletromotriz induzida, ela está relacionada à lei de Lenz, que é uma consequência da lei de Faraday da indução eletromagnética. A lei de Lenz, ela afirma que a direção da corrente induzida e, consequentemente, da polaridade da tensão induzida, ela é tal que se opõe ao fluxo magnético que a causou. Por isso que a resposta correta é a letra B, beleza?